Então vou contar aqui uma história para vocês de algo que, quando eu tava lendo isso, cara, eu achei muito interessante, muito legal e me fez lembrar desse lance dos 20K, esse lance das vendas, e talvez você já tenha escutado falar do filme, né, daquela animação infantil Toy Story. Pra mim, na minha infância, nossa, cara, comenta aí se você já assistiu esse desenho, né, a gente chama de desenho, mas é uma animação, né, em 3D e tal, Toy Story, super famoso, né, provavelmente já ouviu falar. Pois é, esse é de fato um dos maiores sucessos de animação até hoje, né, e até esse sucesso se tornar um sucesso, foi uma jornada, tá? Foi uma jornada. E tudo começou em 1974, quando um cara chamado Ed Catmull, esse cara, ele tinha o sonho de ser um cineasta, ele tinha o sonho de ser um animador, né, de fazer esse tipo de trabalho. Só que o que aconteceu? Ele começou a mexer com isso e ele percebeu que não era tão simples assim, e, né, então ele viu que a parada não era tão simples, o máximo que ele conseguia era desenhar em computador, só que naquela época isso não tinha muito valor, entendeu? Aquilo lá não era muito visto. Foi muito parecido pra mim, né? A galera também na Rinode não vendia produto, cara, eu comecei vendendo um troço meio estranho, parecia um patinho feio na parada. E assim foi com o Ed Catmull, ele começou com esse sonho de querer ser um cineasta, mas na época, cara, o lance de tecnologia, desenho por computador não era muito visto, né? Na 1970 e pouco era filme, né? E nessa jornada, ele começou a divulgar esse trabalho, logicamente. Ele fundou uma empresa que se fundiu com outra, no caso foi a Lucasfilm. Então, ele também conseguiu uma parceria com o John Lasseter. Esse cara era um cara que trabalhava na Disney, tinha trabalhado na Disney, né? Um dos grandes caras que tinham trabalhado na Disney. Somente lá, 11 anos depois, em 1986, que o grande Steve Jobs, né? Steve Jobs, fundador da Apple, ele foi lá e investiu nesse projeto, ele comprou esse projeto e ele deu o nome de Pixar, né? Pixar. Custou $5 milhões. Steve Jobs foi lá e investiu nessa parada, tá? E aí, olha só, do Steve Jobs investir nesse projeto, né? E eu lembro que eu tava lendo sobre isso e ele falou, né, pra quem tava tocando o projeto lá da Pixar, ele falou assim, né, contava na história que ele falava, cara, faça acontecer, faça o teu melhor. E tipo assim, por muito, esse projeto ele não dava lucro nenhum, ele dava prejuízo. O Steve Jobs foi lá e continuou investindo, continuou mantendo a parada. E só em 1991, a Disney, poxa, a grande Disney, né, que era o case na época, né, qual é a empresa de desenhos animados? Era a Disney, até hoje na verdade, né. Aí foi lá e financiou um projeto para 3 filmes, 3 longas. Só que tava tudo para dar certo agora, né, a Disney, vamos lá, financiou. Só que a grande verdade é que não, cara, ainda não tinha rodado a parada. E o projeto Toy Story não agradava. Então era personagem, era história, não encaixava ainda. Em meio a tudo isso, a Pixar já estava produzindo tecnologias para outros filmes da Disney, como Jurassic Park, como O Exterminador do Futuro 2, só que eles não ganhavam crédito para isso. Então ninguém sabia que era eles que estavam fazendo. Acreditava-se que não tinha nada a ver com eles, só que eram eles que estavam fazendo essa tecnologia. E, finalmente, em 1995, 21 anos depois, eles ainda tinham estimado, né, um sucesso moderado, eles conseguiram lançar o Toy Story, e o Jobs tinha estimado, sei lá, 75 milhões em bilheteria, né, era um sucesso, na verdade, assim, algo mais moderado, só que o que eles não esperavam era o sucesso tremendo que foi o lançamento do Toy Story, e só nos Estados Unidos foram 192 milhões de dólares, e no mundo todo foram 362 milhões de dólares. E depois do Toy Story, a empresa continuou produzindo, né, mais filmes do Toy Story, mais outros filmes, sei lá, teve Monstro S.A., teve Vida de Inseto, Procurando Nemo, Os Incríveis, e cara, foram bilhões de dólares que a empresa Pixar faturou, e acabou, hoje eles se fundiram com a Disney, e cara, os nossos filhos agradecem. Cara, não sei você, mas eu assisti esses desenhos, assisto, me divirto, gosto pra caramba. Qual é a moral da história aqui, cara? Não foi um pulo, não foi uma dica, não foi uma coisa exclusiva que fez a Pixar ser uma empresa que é hoje. Assim não vai ser pro teu negócio uma dica, um ajuste, um perfume que você vai vender mais que vai te levar 20 mil reais, cara. Você precisa entender que existem algumas coisas que você vai conseguir descobrir fazendo, outras você vai descobrir estudando, outras você vai descobrir pegando uma técnica de alguém que já faz. Ou seja, é uma mistura de você se capacitar, de você praticar, de você estar numa sinergia com pessoas, um network de pessoas
que fazem a mesma coisa ou que estão buscando o mesmo objetivo. Faz sentido isso para você? Porque, como eu estava falando, no meu início, eu comecei a vender produto. Assim, não estamos falando de vender um perfume aqui, outro ali. Não, estamos falando de ter um negócio que fatura 20 mil reais. Você tem a visão empresarial na parada. Você não fica pensando, ai meu Deus, eu vou comprar um perfume aqui. Não, você fala, cara, eu preciso ter esse produto, preciso montar meu estoque, preciso crescer, preciso atender cliente. Pô, seria bom se eu conseguisse dar um prazo melhor para algumas pessoas, mas no início você não consegue, então você fica buscando resposta. Como um empreendedor de fato faz. Levar solução para o mercado dos seus clientes. E foi assim, cara, que eu comecei sem produto, sem estoque, com dívidas, poucos clientes. Então, assim, de verdade, em 2018, era a necessidade de fazer. Claro, eu já estava 8 anos mexendo com venda direta, mas nunca tinha olhado dessa forma. Então você vê que também teve uma jornada de 8 anos, para daí realmente começar a solidificar os 20K. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que essa experiência me ajudou a entender os detalhes, as nuances dessa jornada. E hoje compilados em uma metodologia, hoje compilados em um passo a passo, hoje estruturado, né, estruturado em um método.